E aí, pessoal, tudo bom? Estamos hoje, iniciando mais uma aula, a nossa aula 4, sobre medidas de dispersão. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre os nossos fóruns de discussões. Estou sentindo falta de vocês lá. A estatística é uma temática, uma disciplina assim, que requer um pouquinho mais de estudo, maior cuidado, porque é uma disciplina que tem matemática, É matemática, e tem muitas pessoas que têm dificuldades nessa disciplina. Então, é necessário que vocês estudem mais, dediquem o maior tempo mesmo para ler o material, para assistir as nossas videoaulas, ler o conteúdo, ler o nosso livro-texto, ler os textos complementares e entrar no nosso fórum. Se estão com dúvidas, pessoal, entre lá, pergunte, que estamos lá é para esclarecê-las. Tem a professora, que sou eu, e nossas tutoras, a Iana, a Ieda e a Eunice. Elas estão lá justamente para ajudá-los nas dúvidas que vocês tiverem do conteúdo. Nós temos o fórum específico da aula e tem o fórum específico para a disciplina no geral. Tá com dúvidas? Entre lá, pergunte, que nós vamos esclarecê-las, que nós vamos tirá-las, que nós vamos deixar vocês tranquilos quanto ao conteúdo. Mas é necessário que vocês participem, que vocês entrem e participem das nossas discussões com as temáticas que são abordadas nas discussões dos nossos fóruns. Então, agora nós vamos vamos entender um pouquinho o que é essa medida de dispersão. Nós já vimos nas aulas anteriores, nós vimos o quê? Nós entendemos a história da estatística, o conceito da estatística. Depois nós vimos o quê? Sobre tabelas e gráficos. Na aula passada nós entendemos a distribuição de frequência. Então, esses foram nossos conteúdos que nós já vimos. Hoje, nós vamos trabalhar com as medidas de dispersão, especificamente variância e desvio padrão. O que é isso, pessoal? Você deve estar se perguntando, Por quê? Para a gente, que não tem as pessoas que não têm um conhecimento da estatística, quando olharem essa aula, vão levar um susto, falar, meu Deus, o que é isso? Mas com calma, com estudo, a gente vai estudar, a gente vai entender e vai ver o quanto ela é importante lá no nosso dia a dia da escola. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que é medidas de dispersão. Observe no nosso slide aí. As medidas de dispersão, elas são o quê? Elas são as medidas de dispersão servem para avaliar o quanto os dados são semelhantes. Descreve, então, o quanto os dados distam do valor central. O que isso quer dizer? Que nós vamos observar o seguinte, quando a gente está estudando, está querendo analisar alguns dados, o que acontece? Nós queremos saber quanto a média, qual é a média e as notas ou os dados, quer dizer, quanto é que eles estão, que eles são semelhantes à média ou eles estão distantes da média. Essa variabilidade é que nós vamos estar estudando hoje. Dentro das medidas de dispersão, nós vamos estudar só o quê? A variância e o desvio padrão, hoje, na nossa aula. Nossa apostila tem mais, tem mais medidas, mas aqui nós vamos estudar essas duas que são as mais comuns, as mais básicas que a gente utiliza mais. Então, nós vamos ver o quê? Que a variância, ela vai ser sempre uma unidade, o quê? Elevada ao quadrado, tá? E o desvio padrão vai ser o quê? A raiz quadrada, tá? Da variância. E é isso que nós vamos entender hoje. Então, observe lá no nosso slide. Nós temos aqui um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos uma turma, tá? E nós vamos fazer o quê? Uma análise dos dados destes dois alunos, do aluno A e do aluno B. Então, nós temos o quê? 5 provas. Observem aí. As notas dos nossos alunos, do aluno A, a primeira prova ele tirou 10, na segunda ele tirou 2, na terceira ele tirou 8, na quarta 3 e na quinta prova ele tirou 7. Já o aluno B, ele tirou 6, em todas as provas. Para a gente poder conseguir calcular, saber qual é a variância e qual é o desvio padrão, primeiro a gente tem que ter uma média. Vamos só observar como é que a gente vai tirar essa média desses alunos, saber qual é a média de notas. Nós vamos pegar todas as notas do aluno A e vamos somar. Então, 10 mais 2 mais 8 mais 3 mais 7. E aí nós vamos dividir por 5. Que vai dar a média, que a média do aluno A é 6. No aluno B, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos somar todas as notas, dividir por 5, que a média também vai ser 6. Então, aqui, nós temos a média do aluno A, 6, que é representado pelo x barra,
E o aluno B, nós temos o quê? Também a média 6, que é também representada pelo X barra. Então, nós vemos que os dois têm a média 6. Agora, nós vamos olhar e nós vamos perceber o quê? Que se os dois têm a média 6, qual então, não precisa a gente já sabe o quê? Que eles têm uma média igual. Mas, quando a gente vai observar o resultado dessa média, aliás, o comportamento do resultado dessas notas. Observem o aluno A. O aluno A, ele variou o quê? A nota, não variou? Ele teve a primeira prova, ele tirou 10, na segunda ele tirou 2, na terceira 8, na quarta 3 e na quinta 7. Então, teve uma variabilidade em relação à média, que qual foi a média do aluno A? 6. Se a gente for observar, na primeira prova ele tirou 10. A média dele de notas é o quê? 6. Então, teve uma variação de nota, tanto na prova 2, 3, 4 e a 5. Já o aluno B, não. Ele manteve o quê? Uma variabilidade. Ele não teve uma variabilidade, ele manteve o quê? Uma constância, né? A nota dele não variou, não teve uma oscilação em relação à média. Continuou sempre o quê? 6 em todas as notas. Então, assim, agora nós vamos ver o quê? Isso é a variabilidade. Nós vamos analisar qual é a variabilidade, quer dizer, qual é a variação de nota, qual é a oscilação de nota do aluno A e do aluno B em relação à média. Observem aí, nós estamos falando agora de variância. O que é essa variância? É a medida que baseia os desvios de uma amostra em relação à média dos quadrados dos desvios. Ou seja, a variância é uma medida o quê? Cuja unidade é o quê? É uma unidade elevada ao quadrado. O valor que eu obtenho é um valor ao quadrado quando eu calculo a variância. Por quê? Eu faço uma soma de vários números elevados ao quadrado. Observe aí, então, lembra que nós vimos lá no primeiro slide que o quê? A variância é um S elevado ao quadrado. Por quê? Porque nós vamos ter uma somatória, tá, dos valores que vai ser sempre elevado ao quadrado. Então, olha só, essa é a fórmula que nós temos o quê? Para poder achar a variância. Observem aí no nosso slide. Nós temos aí, ó, S ao quadrado é a variância, é o símbolo da variância. E nós temos o quê? O símbolo do somatório. X1 é o quê? É o cada valor assumido pela variável. No nosso caso aqui, nós estamos falando das notas dos alunos, tá? X barra é a média. E N é o tamanho da amostra. Quantas provas nós temos? Não são 5 provas? Então, N é o tamanho da amostra. Então, nós vamos dividir tudo isso aqui por 5. Então, essa é o quê? É a fórmula básica da variância. Observem aí, vocês vão precisar disso daí para vocês poderem acharem qual é a variância. Observe aqui no nosso slide, pessoal. Aqui nós temos como é que nós vamos fazer agora para descobrir qual é a variância. A questão é, a variância, olha só, S ao quadrado é o símbolo da variância. Então, nós temos X1. O que é o X1 aí na nossa fórmula? O X1 é a prova, é a primeira prova. Então, eu vou fazer o do aluno A. O aluno A, que eu tenho o quê? Então, o aluno A eu tenho a média, eu já sei qual é a minha média. Então, do aluno A eu tenho 10 menos 6. Então, é X1, que representa o 10, que é a primeira prova, tá? Menos a média. Qual é a média? A média é 6. Então, 10 menos 6 elevado ao quadrado. Toda vez que eu vou trabalhar com variância, eu vou elevar o quê? Ao quadrado. Por quê? Porque a variância é uma medida elevada ao quadrado. Então, olha só. X1 menos 6 ao quadrado mais 2 menos 6, porque a prova 2 foi o quê? Foi 2, né? 2 menos 6 elevado ao quadrado. E assim eu vou até 7,6, que é a minha última prova. Então, eu vou fazer toda essa somatória, tá? Eu vou somar todos esses dados do aluno A. Por quê? Porque eu quero achar qual é a variância e vou elevar ao quadrado. Então, somando tudo isso, vai dar o quê? 46 dividido por 5. Por que 5? Porque 5 é o meu total o quê? De valores, né? Eu tenho 5 provas, então eu vou dividir por 5. Se eu tivesse 10 valores, eu dividiria por 10. Então, eu sempre tenho que observar. O N é o quê? É o número de valores que eu tenho na minha amostra.
Então, somei tudo, deu 46 dividido por 5, então eu vou ter o quê? 9,2. Essa é a variância do aluno A em relação à média. No aluno B, eu vou fazer o mesmo processo. Vou somar tudo, tá? Elevar ao quadrado. Então, eu tenho o quê? Somar, eu vou diminuir, depois eu somar. 6 menos 6. Por que o 6? Porque o x1 é 6, porque o valor da prova, né, o resultado que o aluno B obteve na primeira prova foi 6. Então, 6 menos 6, por quê? Porque é a média. Então, ó, x1 menos a média. Qual é o x1? 6, a média 6. 6 menos 6, 0. Elevado ao quadrado vai ser 0. Então, eu vou fazer todo esse processo e no final o quê? O resultado. Qual é o resultado? Eu tenho 0, tá? Porque 0 elevado ao quadrado é 0. Então, a variância do aluno B, qual é? 0. Então, olha só, observem aí. Eu tenho a variância do aluno A, que é 9,2, e do aluno B, que é 0. Agora, vocês devem estar se perguntando o seguinte, mas como eu comparar uma nota, né, que está, a variância que está elevada ao quadrado com a nota do aluno que não está elevada ao quadrado? Seria o quê? Injusto, né? Não teria, né? Seria injusto comparar essa nota, essa variância. Nós vamos discutir daqui a pouquinho, né? Nós vamos ver um outro processo que nós vamos fazer que vai tornar essa comparação aí mais justa. Então, o que é a variância? A variância está me falando que qual é, né, a oscilação da nota desse aluno em relação à média. Então, eu posso dizer que a variância do aluno A foi de 9,2 pontos ao quadrado em relação à média. É essa o que a variância está me dizendo, tá? Em relação à média. E a do aluno B, o quê? A variância foi de 0 ao quadrado, 0 nota ao quadrado em relação à média. É isso que a variância está me mostrando aqui no momento. Agora vamos ver um pouquinho sobre desvio padrão. Vamos entender o que é o desvio padrão. Lembra que nós já fizemos o quê? Nós já temos a média, né, que é a média 6, e já temos o quê? A variância, né, do aluno A, que é 9,2. Agora aqui, como é que eu vou achar, né, o desvio padrão? O desvio padrão, ele é o quê? Ele é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Eu tenho o quê? Eu tenho que tirar essa raiz quadrada para saber o quê? Qual vai ser a variância do meu aluno, tá? Qual vai ser o desvio padrão do meu aluno em relação à média. Então, é muito fácil. Eu tenho aqui, né, a variância, raiz quadrada de 9,2 vai dar um valor aproximado de 3. Então, lembra que eu falei para vocês que a variância é o quê? Uma unidade elevada ao quadrado, que é injusto comparar esse valor com a nota do aluno, né? Porque é um número elevado ao quadrado comparando com uma nota que não está ao quadrado. Então, por isso que eu faço o quê? O desvio padrão, porque me dá um valor aproximado, que é o que vai o quê? Que realmente eu vou comparar com a nota do aluno, com a minha, né, com o meu valor, com a minha, no nosso caso, é a nota. Então, eu tenho aqui o 3. Então, significa que eu tenho o quê? Um desvio padrão, né, em relação à média de 3 pontos. Então, houve uma oscilação da nota do meu aluno, do aluno A, em relação à média de 3 pontos. Já o aluno B, o que acontece no aluno B? O aluno B, qual é a raiz quadrada de 0? É 0, né? Não tem outra raiz, né? A raiz quadrada de 0 é 0. Então, o que acontece? O desvio padrão do meu aluno B é 0, aproximadamente 0. A gente sempre coloca assim. Então, o que acontece? Tá? Em relação ao aluno B, a variação, né? A oscilação da nota em relação à média foi 0. Mas isso aqui a gente não precisava nem observar, né, uma tabela para a gente saber. Então, olha só, a variância, né, resumindo, a variância é o quadrado do desvio padrão. E o desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada, tá, da variância. Então, assim, vocês precisam entender isso daqui para vocês poderem estar fazendo também, né, isso na escola de vocês. Isso aqui é muito importante para vocês estarem analisando
os alunos, né, os resultados dos alunos né, na escola, para vocês terem o quê? Uma noção de como é que está aí essa oscilação das notas em relação à média. Agora aqui, preste atenção aí. Nós temos o quê? Nós temos essa variação, né, do aluno A para o aluno B. O aluno A, ele teve o quê? Essa variação de 3 pontos em relação à média. E o aluno B, ele não teve o quê? Nenhuma variação. Para isso, a gente não precisava nem fazer o quê? Todo esse processo, né, pessoal? A gente não precisava o quê? Ter feito esses cálculos, né, mirabolantes aqui, para a gente ter essa noção, bastava a gente olhar para a tabela. Agora eu pergunto para vocês, se vocês quisessem comparar uma turma, o quê? Com 50 alunos, ou 2 turmas, cada uma com 50 alunos. Vamos supor que no caso do aluno A, fosse uma turma de 50 alunos e o aluno B fosse outra turma de 50 alunos. Como é que você ia conseguir só olhando a tabela? Né? Ia ficar complicado. Então, por isso é importante você o quê? Ter conhecimento desse processo da variância do desvio padrão para vocês conseguirem desenvolver essa análise na escola de vocês, com a turma de vocês, para vocês observarem para ver o quê? Como é que está o quê? A oscilação das notas dos alunos, né, em relação à média. Na escola, qual é a média, né, da escola? A média no estado do Tocantins é o quê? A média é 7. Então, o que vocês podem estar observando, né? Vocês vão observar qual é a variação, ou desvio padrão dos alunos em relação à média 7. Nós vamos ter turmas que vai ter o quê? Alunos, né? Dentro da mesma turma, alunos com notas muito boas e alunos que estão o quê? Bem distantes da média. E aí, para você fazer essa análise, até para ver o que você pode estar fazendo para contribuir com esse aluno, para que ele fique mais perto da média, para que ele ultrapasse essa média. A partir daí, nós vamos fazer o quê? A seguinte análise. Quando você observa o quê? O aluno B. Tá? O aluno B, ele é o aluno que obteve o quê? Menor desvio padrão. Por quê? Porque é o aluno mais regular. É o aluno que manteve o quê? Na média. Já o aluno A, ele é o que está o quê? O aluno A é o que está mais longe, né, da média. Então, é o que teve maior o quê? Oscilação. Ele oscilou muito em relação à média. As suas notas, os resultados da sua nota oscilou muito o quê? Em relação à média. Então, é necessário que você estarem observando e estarem estudando esse caso. Quer dizer, por que esse aluno teve essa oscilação? Né? Por que ele oscilou tanto aí em relação à média? Estarem analisando e descobrindo que formas de ajudar esse aluno a recuperar essa média, a entender o porquê que teve essa oscilação tão grande aí de notas em relação à média. Tá? Então, por isso que a gente estuda o quê? O desvio padrão, para a gente entender, né, para a gente descobrir que é tanto a variância quanto o desvio padrão, para a gente descobrir o quê? Essa variação, essa variabilidade de notas, aí no nosso caso de notas, né? Mas essa variabilidade dos dados em relação a uma média. Tá? Então é isso, pessoal. Espero vocês no nosso fórum para a gente estar discutindo nossas temáticas, estar esclarecendo as dúvidas. Perguntem mesmo, pessoal, né? Perguntem mesmo por quê? Porque as avaliações estão chegando e aí depois não adianta mais, né? Tá com dúvida? Pergunte, que a gente está lá justamente para isso daí, para estar esclarecendo as suas dúvidas, para estar ajudando vocês e juntos a gente está construindo o conhecimento. Ok, pessoal? Até a próxima!